Bem-vindos ao Advogado do Diabo, a Justiça e os Números. Eu sou a Diana Ramos, diretora do Jornal de Negócios, e o Advogado do Diabo é Luís Miguel Henrique. Olá, Miguel, bem-vindo uma vez mais. Esta semana arrancamos com a análise à TAP e a tudo o que foi escrito e dito em torno da companhia aérea. O Ministro das Infraestruturas esteve no Parlamento esta quarta-feira, falou sobre as dificuldades da companhia, mas revelou também um dado novo. O Governo enviou para o Ministério Público uma auditoria realizada pela TAP à compra de aviões durante a administração de David Neeleman. Em causa estarão suspeitas de a companhia ter pago mais pelos aviões do que as suas concorrentes. Vamos à história, que foi denunciada em 2019 pelo Sol. David Neeleman terá renegociado o contrato entre a TAP e a Airbus para a compra de aviões e, em vez de 50 A350, optou pela aquisição de 50 aeronaves A320 e A330neo. E, pela mudança, a Airbus terá pago cerca de 70 milhões de euros a David Neeleman a título de prémio, mas depois essa verba terá sido usada, segundo o que foi descrito também pelo jornal, para comprar a própria TAP através da Atlantic Gateway. Em primeiro lugar, Miguel, a título de explicação também para quem não conhece estes processos, que motivos é que podem estar na base do envio para o Ministério Público de uma auditoria deste género? Bom, antes de responder à pergunta, dizer assim, o que nós temos aqui é uma operação que vulgarmente nós chamamos de pagar o cão com o próprio pelo. Okay? Depois a questão é saber se isto foi feito de forma meramente inteligente e oportunística ou de forma desonesta. E agora, respondendo à tua pergunta, as auditorias, quando são pedidas porque existe um conjunto de desconfianças, e desconfianças essas que no normal funcionamento dos órgãos do corpo administrativo e de recursos humanos das próprias organizações não têm capacidade, e essas auditorias normalmente são externas, com pedidas a determinadas entidades com determinada credibilidade, capacidade e recursos para poder fazer. Não sei se foi apenas uma mera auditoria contabilística ou até mais ampla, que seria uma auditoria forense. Estas auditorias, quando acontecem, é porque existe três tipos de crime: ou crime de corrupção, ou crime de apropriação indevida de ativos, ou nomeadamente, às vezes, falsificação de contas para fazer. Quando eu começo a olhar esta história toda, e tive o cuidado, novamente, de ir apreciar e estudar, parece-me a mim que, e agora a tua pergunta é porque é que isto costuma acontecer, é porque há desconfiança que algo ilegal aconteceu. O momento, e porque é que isto aconteceu, parece-me se calhar um bocadinho mais político, e vamos ter a oportunidade de conversar um bocadinho mais político do que propriamente judicial. O próprio depoimento não, a informação que saiu ontem da Procuradoria-Geral da República também é algo cuidadosa na maneira como recebe. Calculosa. Basicamente, o que o Sr. Ministro disse foi: houve uma auditoria e nós remetemos. Se realmente houvesse algo bem mais palpável e já perfeitamente identificável, provavelmente não teria sido apenas isto que ele teria dito. Agora, para mim, aquilo que aconteceu foi um certo tentar de desviar de atenções de algo que poderá estar a acontecer dentro do universo daquele Ministério, daquele Ministro e da TAP em particular. E isto aconteceu em 2015, este negócio, a compra dos aviões. É possível que tenha sido feito sem que o Estado, na altura, soubesse desta compensação e da forma como foi montada a compra? Deixa-me dizer assim, em teoria era possível, porque o Sr. David, deixa-me dizer também outra questão, que é: nós os dois podemos ir comprar um carro a um stand de automóveis e o stand de automóveis pode não fazer o mesmo preço. Eu posso ter uma capacidade negocial que tu não tens, porque eu tenho uma empresa, tenho uma frota, porque eu sou um cliente habitual e já compro há 20 anos ou 30 anos carros. Portanto, isto é, a marca não é obrigada a vender. Portanto, do ponto de vista da legalidade, não existe eventualmente só por isso, isto é, só porque o pagamento de um avião pode ter sido mais caro que um concorrente, não me parece que haja aí alguma coisa. A questão é o pagamento do prémio. E já lá vamos chegar. Agora, em relação a que se o Estado podia ou não podia saber, aparentemente, e face àquilo que é possível apurar neste momento, não só poderia saber, como soube. A questão era possível à data, havia a capacidade negocial para eventualmente conseguir impor outro tipo de regras ou de mecanismos à contraparte, neste caso ao empresário David, que estava-se a propor comprar a TAP, e se calhar não, porque o trabalho de casa anterior ao momento em que o país vivia, o momento em que a TAP chegava, fragilizou demasiado. Era um negócio ou entrada de capital, não é? Era um imperativo para salvar a companhia, que isso daria outro programa, é saber se vale a pena todo o esforço que nós estamos a fazer enquanto país ou não. Eu tenho a minha opinião enquanto cidadão, enquanto contribuinte, e digo já claramente que não. Agora, também aceito que eventualmente eu esteja errado e que
e a outra opinião esteja correta. Agora, em relação ao Estado, eu acho que o Estado soube, eu acho que o Estado aceitou, e até porque estas operações já foram vistas e revistas por um conjunto de organismos, incluindo o Tribunal de Contas, e nada foi identificado de irregular até agora. Por isso... E porquê é que estas suspeitas e as conclusões desta auditoria surgem neste momento? Para mim é um timing perfeito do ponto de vista da gestão de comunicação política. Nós temos o Ministro das Infraestruturas, que tutela esta pasta, que está sob altíssima pressão por um conjunto de questões pessoais e familiares, de que se calhar ele até poderá ter materialmente razão e que terá que se discutir se formalmente cumpriu ou não cumpriu, ou cumpriu a lei. E por outro lado começa-se a falar... Já vinha fragilizado antes também da questão do aeroporto. Da questão do Monte. Portanto, é um ministro com um grande peso político nos últimos anos e que tem vindo a autodegladiar-se do ponto de vista da gestão da sua imagem. E então parece-me claramente que há um aproveitamento de um determinado documento, de um determinado dossiê, para criar aqui alguma espuma no sentido de desviar a atenção e criar um outro foco. Faz parte do beabá de qualquer estratégia de comunicação para desviar a atenção de uma notícia e criares uma nova, e foi isto que aparentemente se quis fazer. Desviar a atenção do processo de reprivatização que estará a começar e de uma forma muito pouco clara. Ao dia de ontem, por exemplo, o Dr. Luís Campos Ferreira escreveu no Correio da Manhã um artigo que eu acho que representa tudo aquilo que é o estado de alma do país, que não se percebe todo o esforço que foi feito, agora a maneira como o governo de António Costa irá proceder à reprivatização da TAP, mas cá estaremos para perceber como é que ela vai evoluir, e tudo isto aconteceu numa semana em que realmente o ministro Pedro Santos estaria extremamente fragilizado e era conveniente criar aqui um facto novo para tentar desviar a atenção. Mas não tem sido só o ministro que tem estado fragilizado, a própria TAP tem estado envolvida em polémica atrás de polémica. Foi a questão da compra dos carros, também a questão da contratação de alguém próximo da CEO da empresa. Isto também penaliza de alguma forma a imagem da companhia no momento em que se fala muito da reprivatização da TAP? A palavra que tu usas de imagem é correta. Isto é, se me disser assim, isto tem algum impacto direto no balanço ou no business plan da TAP? Provavelmente não. Mas essa é a parte tangível do negócio. Quando tu queres vender algo, tu vendes um universo que tem a sua componente tangível e tem a sua componente intangível. E do ponto de vista da intangibilidade, todos estes processos desgastam a imagem e reduzem o valor. Não só o valor, como fragilizam a posição da entidade vendedora. O Estado que porventura possa querer negociar com quem quer que seja, que se apresente à mesa, obviamente estará numa situação ligeiramente mais frágil do ponto de vista da negociação por toda a parte intangível que está a ser afetada com todas estas sucessivas más notícias, com todas estas sucessivos desgastes de imagem que a TAP está a sofrer. Vamos então a um outro tema, um caso também de justiça, mas diferente do anterior. A Ordem dos Advogados quer instaurar um processo disciplinar ao Diretor Nacional da Polícia Judiciária. E porquê? Porque Luís Neves, numa entrevista ao Observador, acusou os advogados de terrorismo judiciário por recorrerem a expedientes dilatórios. Primeiro, Miguel, o que é isto de expedientes dilatórios? Então, eu vou ler, porque eu tive o cuidado de ir perceber, porque quando estás a falar com advogados tens que ir à letra, à palavra, para perceber. E atenção, o Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados é um antigo professor meu, provavelmente das pessoas mais competentes do ponto de vista da ciência e do conhecimento do direito, mas com uma personalidade extremamente bélica. Muito boa pessoa, mas extremamente bélica, e acusa um conjunto de questões. Há que separar a forma do conteúdo e há que se perceber porque é que a Ordem está a levantar um processo disciplinar ao diretor da polícia. É porque o senhor diretor da Polícia Judiciária, por acaso, também é advogado e com a inscrição em dia, por isso está sujeito a esse processo. Mas o expediente dilatório é tudo aquilo que de alguma forma é intelectualmente desonesto para contribuir para a morosidade artificial do processo. É disto que ele quis falar. Mas se isto era o conteúdo, o problema está na forma. E quando ele utiliza a palavra terrorismo é crime. Isto é, o que é que ele fez? Indiretamente, chamou a todos os advogados de criminosos. E esta é que é a questão. E sendo ele jurista, sendo ele advogado, há que ter o cuidado da palavra. Eu percebo o contexto da entrevista. Eu consigo compreender, como homem também da comunicação, o soundbite. Quis criar um soundbite, mas o soundbite saiu-lhe um bocadinho ao lado. Outras pessoas, eu lembro, por exemplo, de Carlos Tavares, da Presidente da CMVM, enquanto Presidente da CMVM, dizer exatamente o mesmo. Ele teve, há alguns anos atrás, frase em que dizia que os advogados usam mecanismos dilatórios para
artificializar a morosidade do processo e que, eventualmente, isso deve ser combatido. E a questão tem sido muito levantada, por exemplo, nos megaprocessos ou nos processos do setor financeiro, Ok. naqueles que envolvem, por exemplo, centenas de testemunhas para um processo meramente contraordenacional. A tua pergunta é, a ordem, e neste caso o bastonário, tem literalmente razão, porque ao ser acusado de terrorismo, está a ser acusado de criminoso. Esse é o ponto. Agora vamos à substância. Na substância, o seu diretor da Polícia Judiciária tem razão. Eu sou advogado. Eu teria que ser intelectualmente desonesto para dizer que isso não ocorre no seio da minha profissão e no seio dos meus colegas. Eu não faço contencioso, por isso talvez seja mais fácil para mim eu assumir isso. Mas sei e conheço, e no meu escritório e fora, todos os dias nós lidamos com esse tipo de questões. E mais, é este o papel que a ordem, eventualmente, do ponto de vista cultural, tem que fazer. Todos nós nos queixamos da justiça, todos nós dizemos e sabemos todos aqueles soundbites, mais uma vez, de que uma justiça demorada não é justiça em si. Então todos nós temos que contribuir. E realmente, muitas das vezes, usam-se mecanismos que não têm processualmente nenhuma validade nem nenhuma utilidade. E é dessas que o senhor diretor da PJ estaria com razão na substância, errado na forma, a conversar. Muito rapidamente, e são ou não são precisas mudanças na lei para evitar que estes instrumentos sejam usados? Deixa-me dizer, eu não considero, até porque o próprio Estatuto da Ordem dos Advogados, quer no artigo 90, quer no artigo 91, ele especificamente diz claramente que os advogados têm deveres, e de alguns desses deveres eu vou-te ler só para fazer, constituem deveres do advogado, artigo 90, não usar de mediantes ou expedientes legais reconhecidamente dilatórias, inúteis ou prejudiciais. Por exemplo, e no artigo 91, que é onde cai depois o problema do diretor da PJ, constitui deveres do advogado não prejudicar os fins e o prestígio da Ordem dos Advogados e da Advocacia. É na conciliação destas duas coisas, isto é, por um lado nós temos um jurista que está a denunciar situações que são óbvias e que todos nós temos conhecimento. Por outro lado, como o fez, ele acabou por violar um dos seus deveres. É preciso nova lei? Não. É preciso uma nova cultura de trabalho? Sim. Muito bem. E está assim fechado mais uma análise à Semana da Justiça e dos Números. Obrigada, Miguel. E para a semana teremos mais um Advogado do Diabo. Até lá.